Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast, hoje super diferente, né? Eu tô aqui com a Sandra, né? A Sandra Ferraroni. Que nome bonito, hein? É. Que nome bonito, Sandra, parabéns. Obrigada. Galera, hoje a gente vai falar sobre tributária, área tributária, que área difícil, né? Eu tenho alguns amigos aí, os meus amigos mais ricos são tributaristas. Não estou no meio deles. Alguns advogados, amigos meus aí. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre de como que a tecnologia vem ajudando muito essa área, né? A inteligência artificial, né? E tecnologia em si, core, né? Nós aqui da Land temos inclusive um software que faz a restituição de imposto da famosa portaria CAT 42 muito rápido, né? Em 20 minutos no máximo. A gente tem milhões de restituição para a tua empresa. E hoje a Sandra aqui vem aqui ajudar a dar uma aula pra gente aqui, porque fiquei sabendo assim, Sandra, que você é a mulher que Ai, meu Deus, altas expectativas. Então, muito bem-vinda. Obrigado, assim. Obrigada a gente brinca bastante aqui, mas a gente fica muito feliz de receber vocês e são especialistas aí na área que vocês atuam, né? Sim. E, Sandra, antes da gente começar, né? Fala um pouquinho de você, né? Quem que é a Sandra, de onde ela veio, o que ela gosta de comer, isso. Vamos conhecer o profissional. Tá bom. Fala um pouquinho de ti. Bom, vamos lá. Primeiro, prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz, né, de receber o convite. A equipe toda me recebeu muito bem. Adoro conversar, né? Como vocês já perceberam, essa é a Sandra. Adora falar. E principalmente do tema que a gente vai falar hoje. Eu sou apaixonada pela área tributária. Tô nela há 20 anos. Sou casada há 14. Esse ano eu faço 14 anos de casamento. Conheci meu marido na faculdade, inclusive. Que legal. A gente vai estar junto, vai fazer 19 anos. Temos um casal de filhos, a Maria e o João, de 11 e 7 anos. Sou formada em administração e em contabilidade, tenho algumas especializações sempre voltada aí para a área tributária. Enquanto família, eles me acompanharam nesse universo todo, né? Então, desde estágio até tudo, mas a gente é uma família católica cristã muito comum, que madruga, acorda cedo, vai trabalhar. Qual a tua descendência? Italiana. Legal. Já fala com as fala mãos, alto, né? grita, Fala alto, a alegria de casa, né? Sim. Tem sempre um motivacional para colocar as crianças para acordar às 5h30 da manhã, né? A motivação dessa semana é que eles têm prova. Então, esse é um motivacional forte das 5h30 da manhã. Então, é isso. A gente sai para trabalhar. Uma grande mudança, né, na nossa vida foi justamente há 2 anos ter saído aí do corporativismo como empregada e me tornar empregadora. Então, eu só mudei a dor de barriga, né? Então, frio na barriga o dia inteiro, todo dia. Frio na barriga o dia inteiro, matando um leão por dia. Ainda não entrei no meio dos mais ricos aí, dos seus amigos. Ainda. Mas foi uma mudança para a qualidade de vida mesmo. Legal. Então, eu consigo acompanhar a família aí mais de perto, né? E, na verdade, criar uma empresa com os valores que a gente acredita, com os valores que a gente imagina, que a gente quer que tenha conosco. Então, a gente fez isso para nossa empresa também. Totalmente focada na parte tributária, que é o que a gente vai conversar hoje. Que legal. Eu gosto muito, né? Eu trabalhei na Ernst Young há um bom tempo, né? E é uma baita empresa, né? É um negócio muito legal. Temos a amigos. área tributária é punk, né? Sim. A Ernst famosa pela área de auditoria, né? Muito pela parte de auditoria. A gente tem alguns amigos lá e sempre trocar figurinha com o pessoal da área. É muito legal. É muito legal. Eu adoro o pessoal lá. Legal. E antes da gente entrar de fato e mergulhar no tributário, né? Enfim, o que é a reforma tributária, assim? Todo mundo fala, vai ter reforma tributária, Sim. quando vai ser, o que é? Dá uma aula pra gente, Sandra. Assunto da vez, né? Assunto da vez. Hoje é ligar o jornal, abrir uma página na internet, vai estar falando algum assunto sobre reforma tributária. E é importante a gente falar, beleza, mas de fato o que a gente tem hoje, né? Reforma, eu acho que desde que a gente é criança se ouve falar na necessidade de uma reforma tributária, até porque o nosso Código Tributário Nacional é muito antigo. Então, necessita de uma reforma, né?
Então, se a gente pega a legislação que saiu hoje, né, que a gente tem vigente para a reforma, que é a 214 de 2025, ela é filha de uma discussão de 2019. Né? Então, apesar de ter, sim, suscitado muitos assuntos da reforma, o que a gente tem hoje é de uma temática um pouquinho mais recente, né? Então, vem se discutindo, parou ali um pouquinho na época de pandemia e aí retoma, né, com as aprovações em 2023 para a gente ter um texto a seguir. Então, hoje o que a gente tem é a Lei Complementar 214 de 2025. Uma coisa que a gente precisa mudar e que às vezes os clientes ficam doidos, assim, nossa, vai mudar tudo, gente, mais ou menos, né? Quando a gente pensa em tributação, a gente tem tributação sobre vários estigmas, né? Sobre alguns grupos. Então, a gente tem a tributação sobre o nosso patrimônio, né? Que a gente tem uma casa, tributa IPTU. Tem um carro, tributa IPVA. A gente tem a renda, tributa imposto de renda. Tem o INSS. Vai mudar tudo isso, gente? Não. A reforma tributária, ela muda somente os tributos sobre itens de consumo, que são bens e mercadorias. Aquilo lá que a gente vai e compra, nós, enquanto consumidores finais, a gente vai lá e adquire. Então, aquela mercadoria no supermercado, nosso veículo, aquilo que eu efetivo compro. Uma casa minha. A sua casa, não, porque você vai continuar pagando IPTU do mesmo jeito, você vai ter ITBI do mesmo jeito, né? Por quê? Porque é uma tributação sobre o imóvel. Agora, o que tem, né, na modificação? Agora, por exemplo, se você paga aluguel e tem os tributos da pessoa jurídica incidente ali na cobrança de aluguel, né? Que tem PIS e COFINS, uma receita de PIS e COFINS de locação de bem, vai mudar? Vai mudar? Vai impactar. Então, assim, a gente sempre tem que pensar no efeito da reforma sobre a questão do consumo. Aquilo que eu efetivamente tenho consumido no meu dia a dia. O meu cafezinho, a xícara que eu compro, o serviço que eu adquiro de telecomunicação, a minha água, saneamento, a energia. Então, sempre pensar no final, naquele consumo que eu tenho, tá? Impacta muito no dia a dia da empresa, porque, gente, a gente não vai acordar amanhã e falar assim, que ótimo, estamos tributando aí pela nova metodologia. Não é assim, né? E também não é um tributo só. A gente fala de uma alíquota única no final da conversa, mas a gente tem ali uma separação que a gente chama do IVA dual. Então, a gente vai ter uma tributação que está substituindo ali o PIS e a COFINS e o IPI, a gente vai ter uma tributação que vai estar substituindo o ICMS e o ISS. E aí tem um regimento diferente, é muito importante entender, porque toda a segregação, a separação, como que isso vai ser distribuído, né, impacta. Então, vamos pensar, o Brasil tem 5.570 municípios. 70% desses municípios, gente, tem menos de 200 mil habitantes. São cidades pequenininhas. Né? É 70%. Nossa. Então, assim, quem tá pensando naquela cidadezinha do interior, entendeu? Que tinha o seu ISS e agora não vai ter mais. Então, como vai ser essa distribuição? Então, quando a gente pega, né, as discussões dos tributaristas, é a grande preocupação. Então, como que isso vai ser dividido, né? Tem o comitê gestor ali, que vai ser responsável por essa divisão, mas os eleitos ali dentro dessa comissão, quem está representando esses pequenos municípios? Né? Como que vai ser essa distribuição? Então, por isso que é importante saber que tem ali dentro uma divisão que vai ter a separação devida, né, para os seus próprios municípios e estados, mas tem que ter alguém pensando nesse todo, né? Por quê? Porque a gente já não tem mais essa renda daquele município que recolheu o ISS só para ele. Então, muda muito. Muda muito só para as empresas? Não, gente, muda muito para todo mundo. Legal. Né? E sim, tá batido o martelo? Vai virar mesmo? Vai virar. Né? Dessa então, vez vai, a gente tem uma lei complementar e aí a gente vai ter um período de transição que começa em janeiro de 2026, vai até 2032. E assim, tem os céticos, né? E aí a gente precisa pensar na realidade que
a gente já passou. Então, assim, por exemplo, eu passei da migração do livro de escrituração manual, que a gente escriturava o livro, ia lá na junta comercial com o livrão preto, Sim. registrava, para uma era SPED. Sim. Né, o que é totalmente digital, escrituração ali em TXT, o arquivo... Ainda é um caos, mas deu uma baita evolução. Mas uma boa de uma evolução. Sim. Então a gente passou por essa transformação. Mas vamos voltar na legislação e ver quantas vezes prorrogou essas entregas? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, no SPED fiscal, a gente ficou 3 anos prorrogando a entrega, né? E tava mudando o sistema tributário? Não, tava mudando o sistema de entrega. Agora a gente tá falando numa mudança, gente, que impacta a forma de recolhimento das empresas. E não é assim, mas são só ali 2 tributos novos. Não. São várias mudanças que as empresas vão ter. Um dos principais impactos que estão sendo discutidos, quando a gente pensa em PIS, COFINS, ICMS, né, todos os tributos que a gente tem até hoje, é regime de competência. Eu tenho a nota ali que eu faturo, eu tenho o insumo que eu compro, escrituro dentro do mês, apuro, pago. Ou recupero, conforme a mim. Agora, vai para um regime caixa. Eu só pago o tributo no momento do pagamento ao fornecedor e, da mesma forma, eu só me credito quando há o pagamento desse tributo. Nossa, uma baita diferença. Mas muita diferença. Então, vamos pensar na sistemática comercial. Eu tenho um contrato com o fornecedor que eu pago em 180 dias. Eu só vou me creditar disso em 180 dias? Quando houver o pagamento. Entende? Então, é o pagamento daquela operação. A sistemática é muito diferente. Então, assim, enquanto nós estamos preparados operacionalmente, sistematicamente, para uma mudança, e pensando que eu vou ter uma transição, que durante esse período inteiro eu vou estar fazendo dos 2 jeitos. É verdade. Então, assim, durante o ano que vem, vamos lá, bem rapidamente, mas durante o ano que vem eu vou estar ali com uma alíquota de teste, que eles chamam, uma alíquota de teste a 1%, né, 0,9 de uma, 0,1 de outro. E eu vou estar com todo o resto funcionando. Então, eu vou acrescentar isso. E essa alíquota eu vou poder descontar do meu PIS e da minha COFINS. Tá, só que essa eu já vou estar trabalhando em sistema de caixa. Todo o restante eu vou estar trabalhando em sistema de competência. Nossa. Olha como que meu sistema integrado tem que estar preparado. Difícil. Aí, eu começo a fazer as alterações. No ano seguinte... começa a funcionar 100% da CBS, sai PIS e COFINS, mas ICMS e ISS continuam funcionando igual por mais 2 anos. Entendi. Aí, depois desse período, eu começo a fazer igual o DIFAL fez no passado. 90% ICMS, 10% IBS. 80% ICMS, 20%... Entendeu? E aí vai. Até eu zerar isso. Entendi. Então, não é uma mudança que eu falei assim... beleza, eu dou um go live no meu sistema em dezembro. De jeito nenhum. E esqueci. Não é assim. Então, eu tenho uma mudança ali progressiva de uma sistemática que não é somente operacional e fiscal, como era a mudança das obrigações acessórias. Não, gente, eu tenho uma sistemática financeira para mexer. Eu tenho uma sistemática contratual com clientes e fornecedores para mexer. Então, o que eu vejo hoje do cenário, tá todo mundo olhando a lei complementar, falando assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu durmo, acordo no outro dia e falo, o que será mesmo que eu tenho que fazer? É literalmente assim que eu tô falando. Quanto tempo tem para fazer essa migração? De sair de 10 a 100? Tem um prazo já para determinar? Ou não tá definido ainda? 100% são 8 anos, né? São 8 anos. Porque é de 2026 até 32, você falou, né? até final de 32, 33 tem que estar 100% funcionando. Não Entendi. é isso, né? É um prazo assim razoável, né? É razoável. 8 anos. Mas a gente precisa pensar na transição, né? É difícil, realmente. A gente tem que pensar na transição. E aí a gente tem uma sistemática que é assim, ó, IBS, CBS, a gente tem que excluir
ICMS, PIS, COFINS de dentro da base. Por quê? Porque são tributos calculados por dentro. E aí, na legislação, IBS e CBS não pode ser calculado com esses tributos na base. Nossa. Olha a loucura desse cálculo e dessa funcionalidade trabalhando ali nesse período de transição. Então, a preocupação nossa não é nem... chegou 2033, beleza, olha como tá funcionando. Não. E esse período? Como que a gente vai estar trabalhando? Como os sistemas vão estar despendendo mão de obra suficiente para estar fazendo essa atualização louca durante todo esse período, né? E outra, a gente fala muito e tenho lido muito sobre esse assunto, da discussão de insegurança jurídica na apropriação desses créditos, uma vez que agora é regime de caixa, né? Agora eu só posso me apropriar o crédito na garantia que aquele tributo está sendo pago. Como que eu garanto que esse tributo está sendo pago? Aí vem o split payment, né? Que é ali o comitê gestor, através de uma instituição financeira, ele gerindo esse pagamento. E quem que é esse comitê? O que é isso? O comitê gestor do IBS, né, e da Receita Federal são 54 representantes, 27 indicados pelos estados e pela Receita e outros 27 eleitos, certo, dessa comissão. Que eles são os responsáveis por gerir tudo isso acontecendo. Então, é olhar para ver se isso está sendo feito da maneira correta. Entendi. Então, esse comitê gestor, ele é responsável por essa reforma. Então, assim, pela execução correta dessa reforma. Então, ele não legisla, ele não vai lá e modifica, né? Mas ele aponta, ele fala, olha, talvez isso não esteja acontecendo da forma correta, a questão da distribuição, então como que o split payment vai funcionar, ele que vai fazer essa gestão, né? Então, ele é a composição desses representantes estaduais e da Receita fazendo o cumprimento da reforma. Mas quando a gente pensa no split payment funcionando na prática, né, com tantas condições ali diversificadas envolvidas, é meio complicado ainda de conseguir imaginar, sendo que hoje nenhuma obrigação acessória foi divulgada para acompanhar a reforma. Nossa. Então, assim, a gente tem a execução, nos falaram como fazer, mas a gente não tem alguns pontos principais. Por exemplo, a gente tem a alíquota? Não tem. Entende como vai impactar isso nas empresas? Bastante. Gente, é o orçamento. Demais. A gente lida com 80% de empresa oriental. Você não tem ideia da quantidade de questionamento de diretoria oriental que a gente tem recebido, falando assim, eu preciso saber quanto que isso vai impactar no meu bolso. Sim. Né? Porque o que tá saindo lá pra fora? Que a alíquota do Brasil vai ser a maior. Acho que só perde pra Finlândia, se eu não me engano. Perde pra uma. Vai ser a maior. Não tem como falar isso. Na verdade, eu não sei. A gente não sabe. Saiu uma primeira estimativa de 26,5%. Já ventilaram uma de 28%. Já chegaram a falar de 31%. Mas nossa, ninguém sabe. Ninguém sabe de fato. E quando a gente faz a simulação de um cenário para um cliente, a diferença é gritante. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que em 26,5% ele se sai bem com a reforma. Mas se for para 28,5%, ele já tá perdendo com a reforma. Imagina. Principalmente varejo, né? Que a margem é extremamente apertada, né? Varejo, área agro, que apesar de ter recebido o benefício, tem muito custo. Então, assim, não é simplesmente a gente falar assim, ok, legal, tem ali a reforma, te passei a lei, vocês já podem ir aí vendo como fazer. Não é tão simples assim, né? Tem muito impacto ali dentro.
conseguimos, sim, enquanto nós, mexendo na tecnologia e mexendo na área tributária, já apoiar nossos clientes, é nosso dever fazer isso. Com certeza. Né? Então, é criar as orientações, a gente já tem ali os regimes tributários diferenciados, é o falar como ser feito, mas não estipular fatidicamente, assim, né? Olha, o impacto é esse. Entendi. Porque ainda é muito ilusório. Uau. E como que isso impacta, por exemplo, uma CAT 42, né? Tá. Você comentou que vai ter que ter os 120 dias lá, né? Morre a CAT? Não, como que... Certo. Até 2033 funciona, né? Exatamente. Enquanto a gente... De lá pra... Funciona, só que a partir de um período parcialmente, né? Isso, e, na verdade... O que a gente tem que ter atenção e o que a gente tem apontado muito para os clientes, foi até, né, uma frase que eu estava comentando com vocês. Não dá para olhar para o futuro com a casa bagunçada no presente. Né? É igual a gente faz uma mudança. É terrível você fazer uma mudança com a casa já bagunçada. Né? Se você já não acha as coisas agora, imagina a hora que você coloca dentro de uma caixa para depois ir para outro lugar. E o que a gente tem visto é justamente isso, as empresas não olhando para dentro delas hoje. Então, o que a gente tem trabalhado muito com as empresas, faça um diagnóstico. Olha para sua casa hoje, veja quais são os problemas hoje, porque o que a gente mais vê é a empresa perdendo oportunidade. Então, vamos falar de assunto, a própria CAT. Por que um monte de empresa não faz a CAT e deixa para trás? Porque, vamos lá, a gente tem as empresas de varejo que tem um grande volume e super vale a pena, ela tem que ter esse investimento, porque a gente não pode deixar de fazer a restituição. Então, comprei interestadual, tive o recolhimento da substituição tributária, vou revender interestadualmente, vou pagar de novo. Eu não posso deixar esse acúmulo, eu tenho que me restituir, né? É um direito... E eu preciso fazer isso. Mas a gente tem o caso de indústrias que também tem o caso de restituição, porque às vezes compra para revender e acaba utilizando como insumo. Sim. Né? E isso também é um direito à restituição. Ou também que tem esses pequenos casos, né, de revém, e elas não fazem pela complexidade. Cara, mas hoje você já tem sistema que faz isso. Então, por que você não busca fazer? Então, é esse olhar para dentro da casa e aproveitar o máximo possível de benefícios que você tem. Só da CAT 42? Não, vamos falar da CAT 207. Né? Então, um monte de empresa que a gente pega e começa a olhar o passado e não aproveitou de crédito super possível. E, às vezes, coisas muito bobas. Uma energia elétrica que internamente não se quis fazer o laudo. Né? E deixou de aproveitar um crédito, não está ali acumulado. As próprias... Existe muito benefício de redução de base de cálculo. Os estados, até um período, você podia aproveitar integralmente esse crédito. Você não precisava estornar, né? A partir de 2021, 2022, teve uma grande mudança na legislação, principalmente para o agro. Mas até um período você podia aproveitar integralmente. Você não fez? Gente, vamos voltar, vamos fazer. Vamos olhar para aquilo que a gente não aproveitou até então. Vamos falar de PIS e COFINS. PIS e COFINS teve uma mudança grotesca, né, nos conceitos de insumos pela essencialidade e relevância. Vamos olhar para dentro de casa, vamos descer para o chão de fábrica, vamos entender o processo, vamos entender aquilo que realmente me dá o direito ao crédito. Vamos voltar e fazer... consultivamente a gente vai lá e dá o apoio. Nossa, mas retificar tudo isso dá trabalho? Você já tem ferramenta que faz isso, né? Então é unir aquilo que tanto a gente fala do Tax Transformation, né? Da inteligência artificial ajudando a gente, fazendo trabalho pra gente. Então é justamente esse olhar pra dentro de forma crítica. Vamos olhar para dentro de forma crítica. Vamos deixar de ser aquela área fiscal e tributária que só gera problema para as outras áreas. Você comentou sobre direito de crédito de energia, né? Também. É um dos mais simples que existe ou não de restituir? Quando que a empresa tem direito a restituir, por exemplo? Na verdade não é a restituição, mas é uma apropriação do crédito, né? ICMS, você tem do laudo ali da parte da área fabril, é só apropriar o crédito. Então, muito simples. Mas as empresas, às vezes, assim... Não olha, não faz o laudo. Não tem o laudo.
Ah, não quero correr o E risco. ele pode fazer o retroativo. Pode fazer o retroativo, inclusive o laudo não precisa ser por um engenheiro externo, pode ser por um engenheiro responsável da própria empresa. Olha. Né? PIS e COFINS, você pode apropriar sobre toda a conta de energia. Né? E vamos lá, vamos pegar uma indústria, gente, gasta muito com energia. Muito. Né? Então, assim, são coisas muito... E toda empresa pode fazer, né? Toda empresa pode fazer, né? Vamos, lógico, separar as questões de lucro real, que aí, né, lucro presumido não vai poder fazer para PIS e COFINS, mas vai poder fazer para ICMS, né? Mas gente, toda empresa tem alguma coisa para fazer. Quando a gente fala disso, a gente tem que também falar da contenção de litígio. Sou muito contra, assim, empresa que acontece muito, tá? E, gente, sou super parceira de advogados tributaristas, tá? A gente trabalha com parceria com advogados tributaristas. Mas acontece, e não só com eles, mas escritórios de contabilidade, acontece com consultorias, de chegar e falar assim, vamos recuperar uns créditos que você tem aí, joga a bomba, né? Mas não olha nada de risco de contencioso que essa empresa tem. Né? Então, também ter essa racionalidade de falar que a empresa precisa fazer questão de compliance dentro dela também é necessário. Né? Não adianta eu só levar a oportunidade, deixar essa empresa sozinha, caminhando com as próprias pernas, mas deixar um risco de contencioso para ela, porque eu deixei crédito, mas ela estava vendendo com uma isenção que ela não podia. Entendi. E eu mandei esse arquivo. Então, assim, pera lá, vamos lá? Então, assim, vamos utilizar tudo ao nosso favor. Então, a consultoria fazendo a parte de compliance, fazendo a parte de recuperação em conjunto, né? Porque se a gente pensa aí na reforma, gente, fiscalização vai vir babando nos últimos anos. Né? Vai vir babando. Por quê? Porque tá todo mundo tão focado em reforma, tão focado na reforma, que muito vai se esquecer do que se fazia no passado. Né? Eu vejo muito acontecer isso com preço de transferência. Preço de transferência, a gente teve uma mudança grotesca agora na legislação. Né? Então a gente tem todo um formato de como fazer o preço de transferência. Tem empresa que se atentou a fazer só agora. Tá, e os outros anos que você não fez? Então, beleza, você vai começar a mandar agora essa obrigação e vamos esquecer o imposto de renda e contribuição social que foi lá no passado. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter também nessa informação de compliance. Muito legal. Uau, que aula você está dando aqui pra gente, Sandra? Conhece muito legal. Mais discussão do que aula. Né? E quais são as revisões, as principais revisões, né, que as empresas podem fazer para recuperar um tributo do Estado, né? E quais os principais erros que elas cometem? Tá. Primeiro, se atentar ao estado que você tá. Parece bobo falar isso. Mas a gente precisa se atentar ao estado que a gente tá. Né? É muito comum que as empresas peguem um estado de referência e falam, mas lá pode fazer. Vamos fazer aqui também? Geralmente empresas que têm matriz e muitas filiais e acha que tudo é um pacote só. ICMS, gente, a gente brinca que é terra sem lei. Porque apesar da gente ter, né, uma lei de não cumulatividade nacional, né, a gente se baseia ali na Lei Candir prevendo todo o princípio de não cumulatividade, cada estado tem autonomia para regular. Então, ele não saindo ali daquela normativa, ele vai poder regular. Então, não é igual para todo mundo. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, a gente tem uma conta corrente para crédito acumulado de ICMS que você pode, né, ali comprar insumo, aproveitar para um monte de coisa. Vai ser assim no Paraná? Não, não vai ser assim no Paraná. Vai ser assim? Não, não vai ser assim. Então, primeira coisa quando você vai fazer a revisão, se atente ao regulamento do seu estado. Busque os benefícios, né? Tem muito. Então, sempre olha o seu segmento, a sua atividade, tenha cuidado como a sua atividade está cadastrada, né? A gente pega, é do básico, erros grotescos assim na empresa de como cadastrou a atividade na JuSesp. Ela está atuando com
produto de beleza e tem no KNAI nela a venda de automóvel. Nossa. Pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, dá uma amplitude de atividade que às vezes coloca nos riscos desnecessários, né? E nunca atuou com aquilo. Então, assim, se atentar a essas coisas para buscar os benefícios pertinentes à sua atividade. Eu posso buscar um regime especial? O que eu posso fazer com o regime especial? Quando a gente pega, né, a questão de substituição tributária, tem regime especial para isso. Sim. Né? Para facilitar a vida desse contribuinte. Então, como que eu posso buscar o regime especial? Né? Aí eu vou ter outras obrigações implicadas ali. Eu estou cumprindo um bloco K do jeito correto? Eu estou entregando isso da forma correta? Né? E aí, de novo, sistema trabalhando em conjunto com inteligência corporativa. Né? Se eu não treinar essa galera para fazer do jeito que tem que ser feito, não adianta. Não vai adiantar. A tecnologia, ela vem muito, né, Você ajudou bastante, né? Muito. Muito, muito. Eu lembro que lá atrás a gente trabalhava com Excel, macro o tempo todo para fazer o macate. Enfim, e a gente desenvolveu um software, né? Não, eu falo assim, meu técnico foi em linguagem de programação. Então, assim, eu trabalhava com Clipper. Uau. E aí, quando eu trabalhei numa indústria agro, a gente fazia todo o lançamento contábil naqueles programinhas tela preta escrito em verde. Então você tinha que literalmente saber o que debitava, o que acreditava, o que era ICMS, o que era PIS, COFINS. Você tinha que saber calcular, porque era lançado. Era lançado. Então, assim, você tinha realmente que saber como fazer aquilo, porque não tinha uma tese inteligente ali para fazer tudo por você depois de um cadastro e uma parametrização muito bem feita. Porque também tem isso. Hoje, o erro de um pessoal que vem trabalhar na área, que sai das faculdades e vem trabalhar na área, eu tenho um sistema que vai fazer por mim. Tá, mas por trás disso, teve um consultor e teve um especialista que precisou parametrizar aquilo. Se você não entender da legislação e não entender o que tá... vai parametrizar errado, né? E vai calcular errado e vai fazer do jeito errado, mas... E aí, o que estamos fazendo por isso, né? Então, toda essa inteligência de como criar esses profissionais, né, mesmo? O que a gente bate muito na tecla de tecnologia, e voltando nessa época que a gente fazia aí na telinha preta escrito em verde. A gente vê uma fiscalização ativa em sistema. Então, vamos pegar a Receita Federal quando começou com o programa SPED. Ele tinha o ARPIA, em desenvolvimento. ARPIA era o software de projeto inicial da Receita, sendo desenvolvido lá na Unicamp e em conjunto com o ITA. E era um software mega sofisticado, foi aplicado milhões para recepcionar todas as informações de fiscalização, fazer um cruzamento e gerar com mais facilidade informação para fiscalização, né? Hoje ele foi descontinuado e hoje o que a Receita tem de mais novo é o projeto Analytics, totalmente robotizado em inteligência artificial. Ele vai pegar então só o SPED. Não, amado. Ele vai pegar SPED, ele vai pegar desembaraço aduaneiro, ele vai pegar registro financeiro. E foi assim que pegou a maior parte de fiscalizações e autos de sonegação no ano passado. Nossa. Quando eu falo isso pro cliente, o que eu tô querendo levar, né, pra ele? Viu? Se a fiscalização tá andando, por que você tá um passo atrás? A gente, enquanto contribuinte, tem que dar um passo à frente. Olha o nosso tamanho perante o que é a Receita Federal. A gente tem que estar evoluído na frente, porque isso traz ganho pra gente, né? O que eu sinto é que às vezes a gente corre muito atrás do rabo e só tá contendo as situações. A gente não tá levantando oportunidades. Vai tapando os buracos, né? Isso é terrível. Só apagando fogo. Sim. E não é para isso que existe a tecnologia na vida do tributário. Quando a gente fala que a gente precisa parar de ser uma área que só leva problema, cara, eu não quero criar dentro de um cliente uma área fiscal e tributária que só gera guia no fim do mês. Sabe? Que só vai transmitir obrigação acessória. Eu quero uma área tributária que vai gerar solução. É isso aí. Eu quero uma área tributária que vai falar assim, olha, a gente descobriu um negócio que
tá matando um contencioso aqui que a gente podia receber milhões numa fiscalização e agora eu tô contendo. Olha a restituição que a gente vai conseguir fazer porque a gente levantou essa possibilidade de crédito. Então, olha a mudança de mentalidade que a gente precisa ter dentro do profissional dessa área, né? Mas é mindset mesmo, né? É uma mudança realmente de mentalidade que tem que ter, mas do profissional. Perfeito. Não é esse negócio de ouvir e falar assim, vai acabar contador daqui a uns anos. Acho muito difícil, né? Acho difícil. Enfim. Galera, para vocês, assim, a gente participou de um projeto onde um cliente fazia CAT internamente, CAT 42, que é uma portaria de restituição de ICMS-ST e ICMS-OP. E a gente desenvolveu um software para eles. Eles demoravam quase 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses para fazer isso manual. A gente desenvolveu esse software para eles que faz isso hoje em 10 minutos, 15 minutos. Né? E já gera todas as guias, todas as fichas, enfim. Então, contate nosso time. Né? A gente faz um assessment na tua empresa, mostra para você que você tem ou não, né, direito à restituição e processa para você os últimos 5 anos. Tá? E aí você só paga quando de fato você tiver o direito ou o valor, né, souber quanto você vai restituir. A gente ganha um FII em cima disso. Tá? Então, entre em contato, o link está aqui na descrição. E olhando para a automação, né, de processos, né? Como que a automação, você falou um pouquinho que veio o Tax Transformation, enfim, IA, o que você vê assim, a IA, né, olhando para a automação para acelerar tudo isso? Como que... IA veio na área da consultoria como uma nuvem pairando, né? Porque IA foi para tudo, né? Começou lá com o ChatGPT, né? Muita pesquisa. Consultoria trabalha muito com pesquisa. E a preocupação que a gente tem é sempre a verificação de fontes. Então, quando a gente pensa no IA, ele vem também numa evolução. Porque as ferramentas também evoluem. E a gente precisa pensar nisso, né? Então, primeiro o IA, ele tinha uma base que funcionava de setembro de 21 para frente, né? Então, era uma base limitada. E quando a gente pega a legislação... Gente, a gente atua com legislações antiquíssimas. Então, era muito inseguro ainda fazer essas pesquisas. Há pouco tempo agora, a inteligência artificial, né, o próprio robô da ChatGPT, ele expandiu isso. A última base estava atualizada até junho de 24. E agora ele não tem mais essa limitação. Então, eles progrediram a ferramenta para que não tenha limitações de fonte. Então, ele consegue fazer essa busca. Mas e isso dentro da consultoria? É bacana? É excelente, né? Para você fazer uma leitura, para você ter uma base, para você ter um ponto de partida, para você ter um norte da onde sair. Mas eu vou gerar uma orientação, uma consulta com base no que o ChatGPT falou ali para mim? É difícil. Muito complicado, né? Porque quando eu olho para a consultoria, eu não estou olhando só para o que a legislação está escrito. Eu estou pegando o que o meu cliente faz, eu estou pegando a minha atividade, eu estou pegando o maquinário dele, eu estou pegando o processo dele e tudo isso pode mudar. Então, assim, ele é uma ótima ferramenta de ponto de partida, né? E a gente estimula isso, porque, gente, é o futuro, não adianta, né? Não adianta fugir daquilo que está iminente na nossa frente. E ele é um auxílio, mas ele é o fim? Ele é aquela resposta final? Não, ele não pode ser, né? Eu tenho que ter uma cabeça pensante ali, olhando e falando, isso daqui faz sentido ou não. Então, eu costumo falar, as ferramentas de busca, né, inteligência artificial, ele é um meio, mas ele não é o fim, né? Então tem que estimular essa galera a ler, tem que estimular essa galera a pesquisar. Perfeito. Vou dar um exemplo clássico que acontece. E também, por exemplo, vamos dar uma orientação às vezes sobre ISS, QN. Gente, tem prefeitura que a legislação ainda é escaneada. Nossa.
Esses dias a gente foi fazer uma pesquisa para um cliente que ele precisava saber de várias prefeituras do interior de São Paulo. Não tem um código tributário do município online, em fonte de pesquisa. Não. É escaneado. É escaneado. Caramba, cara. Ele vai tão fundo assim a fazer esse tipo de pesquisa? Não. Porque ele trabalha com HTML e TXT. Então, assim, ele vai fazer pesquisas de fonte, ele não vai fazer pesquisas tão profundas assim, né? De fontes que eu digo mais online. Ele não vai fazer pesquisa em PDF. Então, tem muito cuidado a se tomar. Outro exemplo que a gente traz. Vamos falar dos créditos, por exemplo, de PIS e COFINS no critério de essencialidade e relevância. Um EPI que pode ser crédito para uma empresa, a outra empresa pode utilizar esse EPI, pode não ser crédito para ela. Então, naquela empresa, aquele EPI é regulamentado, é exigência. Se o funcionário não utilizar, ele pode ser multado por uma convenção. Tá dentro da questão de relevância, porque é impactado por lei. No outro, ele só está utilizando aquele EPI por um critério interno. Vai ser crédito para ele? Não vai. Se eu coloco uma mera pesquisa de um cliente falando se eu posso me creditar daquilo e faço uma pesquisa genérica... Perfeito. Ele vai errar. Ele vai errar. Ele vai errar. Ele vai errar. Então, assim... E é complicado você estimular essa análise crítica somente na nova geração, que é toda baseada em inteligência artificial, né? Então, a gente estimula muito isso. Gente, é um meio, mas vamos ler... Vamos aprofundar? Vamos lá na legislação? Vamos pesquisar um pouquinho? Mas tem como fugir dela? Não, gente. Inteligência artificial... E muita utilização de robôs. Os robozinhos sistêmicos dentro das empresas. Isso como sistemas que vocês criam de facilitação de todo o processo, de capacitação e geração dos arquivos. Gente... Fazer a CAT 42 ano passado manual. Caos. Por isso que a galera desistia. Né? Então, fazer todo esse processo... Não. Então, assim, tem que... eu fico horrorizada ainda quando às vezes a gente ainda vai em cliente. Vou fazer uma implementação de bloco K. E a gente faz qualitativas. A gente desce em chão de fábrica, vai olhar processo. Né? Então, tem que olhar realmente aquilo que está acontecendo no dia a dia da empresa. Porque o arquivo vai ser o resultado. Mas o resultado daquilo vem de um trabalho do que acontece na prática do chão de fábrica, né? E aí, às vezes, eu vou olhar assim, tem ali um sistema trabalhando com ordem de produção, mas eu tenho acerto processual em Excel. Eu quero morrer. Nossa. Mas como assim? Você ainda gera ajustes de inventário, manuais. Sim, e você tá fazendo... o inventário da auditoria. Chega a auditoria aqui, a gente vai lá no Excel, cada um com uma coluninha, né? Esse é da auditoria, esse é o interno, esse é a revisão. Eu quero morrer. E parece normal, né? Muito normal. E não é pouco, é muito normal. Muito normal, né? Então, assim, o sair disso, sair dessa mentalidade, sair desse criame, né? Do sistema avançado de planilha aí que a gente tem. Dificílimo, né? É muito difícil. Muito difícil. E como que você vê, né, a importância da educação na capacitação das equipes tributárias, né? Como que... Eu vejo muito curso na internet, etc. Né? Mas como que você olha para esse tema? A gente faz muito isso em company, né? Então, com os clientes que a gente dá consultoria, a gente... frisa muito a importância de estar nivelando essas pessoas, trazendo para o mundo tributário real, né? Porque, dá um exemplo, a gente está para fazer um treinamento numa empresa, está mudando totalmente a área dela e vai chegar pessoal que tanto está saindo da faculdade como já está na área tributária há 1000 anos. Esses dois têm necessidade de nivelamento? Tem. Esse, por mais que ele saiba, tá entrando num mundo todo novo que a gente vai fazer aí de transição. O que tá saindo da faculdade, gente, deixa eu contar uma novidade. Faculdade, a gente quase não vê tributário. Nada, quase nada. Quase nada. A mesma coisa que tecnologia.
Ciências contábeis. A gente quase não vê tributário. A gente vai fazer, né, estágio na área tributária. Eu lembro que eu vi ali PIS, COFINS, o ICMS. ICMS eu olhava e falava assim, mas meu Deus, o que é isso? Então, assim, quando a gente faz o nivelamento, é para deixar todo mundo na mesma página, né? Não há nada como informação. Não há nada tão valioso como informação. É isso aí. Né? Então, por mais que a gente esteja avançado, por mais que tenha... para você criar uma tecnologia, do que você precisa antes da tecnologia? Análise, né? É isso aí. É informação. É informação. Né? Então, se você não tiver informação antes de qualquer coisa, você não vai ter análise crítica. É isso. E aí não adianta utilizar a ferramenta, não adianta, gente, não adianta vir nada. Não adianta vir alguém revisando 1000 vezes o seu trabalho, você vai continuar exatamente do mesmo jeito. Então, quando falam assim, vai acabar os contadores. Não, pra mim vai acabar profissional ruim. Porque, na verdade, a gente precisa criar pessoas com análise crítica. É isso aí. A gente tem que deixar o cara crachar pra trás. E aí, tudo bem aquele que não quer deixar pra trás. Mas aí, provavelmente, ele vai ser forçado a uma mudança de área. Vai. Provavelmente. Ontem veio o diretor da CTA aqui, diretor executivo, e ele falou que faculdade é como se fosse uma habilitação. Você faz faculdade, tem uma habilitação. Mas, de fato, você só vai aprender no dia a dia, né? É isso, assim, analisando dados, aprendendo, né? Isso é muito legal, né? Exatamente. E faz sentido. Quais tendências você enxerga para o futuro do ramo tributário, né, no Brasil? Óbvio, né? Tem aí a mudança tributária, mas sim. O que você enxerga? Eu acho que resume bem nessa última parte que a gente fala que quem não se informa e não se informatiza vai estar muito fora. E dói ver profissionais da nossa área que... e a gente ouve muito, tá? Eu já passei por tantos anos ouvindo sobre uma reforma, é só mais um que vai acontecer. Não, você não tá passando por uma transformação só de reforma. Você tá passando por uma transformação de como fazer. Não é só a reforma. Eu vejo a reforma como mais um pingo ali na nossa escrita, né? A área de consultoria tributária, eu falo que a gente mata um leão por dia, né? Porque a gente vive de vender projetos. E a gente surfa em ondas, né? Então a gente surfa na onda do SPED, a gente surfa na onda de transfer, a gente surfa na onda de linha azul, OEA. Então, assim, cada novidade que vem surgindo da Receita, a gente vai surfando e vai fazendo, né? Então a questão de venda de consultoria tributária é isso. A gente mata um leão por dia. Mas e o profissional que está ali no dia a dia dentro da empresa? Qual onda você está surfando? Né? Que você tá ali todo dia entendendo da atividade, vendo o segmento, analisando o que você pode fazer melhor. Mas eu já vi tanto acontecer isso. É só mais um que a gente vai passar. Então, assim, eu acho que o profissional que não se informa e não se informatiza dentro da nossa área, vai ser muito difícil continuar. Logicamente, só dentro da nossa área? Não, gente, dentro de muitas áreas, né? Vamos pegar o quanto não se mudou em processos na área jurídica, né? Muito, gigantescamente, né? Então, se a gente pega dentro dos próprios escritórios contábeis, mudou demais. Então, quanto você está disposto a isso? E eu falo, tudo bem se não tiver. Eu acho que o mundo é um grande mercado que tem prateleira com produtos para todo mundo. Então, você pode pegar o produto que você quiser, mas talvez um produto não vai estar adequado para você, porque você não vai estar ali dentro. Repita. O mundo é um grande mercado. Anotem aí. Vai lá, corte. O mundo é um grande mercado com prateleiras com diversos produtos que cabem a todo mundo. Mas talvez um produto não vai ser adequado para você. Muito legal. Isso é muito legal. E faz todo sentido, né? Todo sentido. Você precisa ter essa visão, né? De, faz sentido pra mim, não faz, enfim. Uso, não uso, faço, não faço. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem.
né? Mas aí você vai precisar aceitar essa realidade. Né? E aí a gente vai lidar. Como a gente já lidou em N processos de implementação. Vai ter o frustrado, vai ter o triste, vai ter o revoltado, vai ter o feliz crescendo. É a verdade, né? Vai ter o que chora e o que vende o lenço. É isso. Sim, verdade. Isso é verdade, né? Sim. Uma dúvida, assim, quais são os maiores problemas e mais comuns problemas que você encontra nos assessments que você faz nas empresas, assim? Isso aqui... Você já sabe que você vai entrar, que você já vai pegar, assim, o que é normalmente? Nossa, depende muito do projeto. Nossa, depende demais do projeto. Sei lá, de um ECREDAC simplificado. Do ECREDAC simplificado... Sei lá, desde a desorganização dos arquivos... Erros em escrituração. Mas aí é antes. Eu falo já dentro das análises de SPED fiscal. Então, assim, é pegar a análise de SPED fiscal, os grotescos que a gente vê. Créditos muito simples não apropriados. Falta de observância em transações da própria atividade. Então, assim, nem me liguei que eu podia vender a 7% com redução de base de cálculo porque eu tenho direito. E tô vendendo integralmente. Um que tá, assim, bombando, que eu acho que a gente nem citou ele, mas já falo porque esse, assim, é um que... Gente, coisa antiga... que ninguém olhava e de uns anos pra cá, assim, tá bombando. FCI, que é a ficha de conteúdo importado. Então, assim, estabeleceu lá a alíquota 4% na venda interestadual de produtos que são importados, né? Então, isso foi estabelecimento do Senado Federal. Coisa antiga, né? Então, já estamos aí há mais de 10 anos com o negócio. E a gente pega muita empresa que não faz FCI, que não cumpre a FCI. Mas, gente, muita. 4%. E aí, o que aconteceu? Olha a ligação das coisas, né? Que a gente falou muito, até uma coisa que eu ia comentar, mas olha, eu falo tanto que acabo me perdendo. Mas a gente fala dos cruzamentos da Receita Federal. Eu brinco com o cliente, viu? Não pensa que você é alecrim dourado, que só você manda o arquivo do SPED, né? Então, assim, o cruzamento que a Receita Federal faz é o seu arquivo, com o arquivo do seu fornecedor, com o arquivo do seu cliente e toda a movimentação que tem em volta. É esse o campo de uma fiscalização, né? Ele não está olhando só para você e o seu arquivo unicamente, né? Então, toda essa faixa de cruzamentos. Então, olha a importância, né, de você ter consistência, inclusive com estoque em terceiros e tudo mais. E aí, quando a gente fala isso, né, desse organismo criado para fiscalização, por que a FCI começou a ser tão vislumbrada nos últimos anos? A FCI ela é composta basicamente do que o produto acabado é composto. Porque você tem que fazer o conteúdo importado. Então, eu vou olhar para o custo daquela composição do produto importado, né? Então, eu faço um produto que custa 100. Ali dentro eu tenho insumos que são nacionais e importados. Quanto é de importado e quanto é de nacional? Até 2019, nenhuma empresa entregava nada que falava sobre a composição do produto, a não ser a FCI. O que começou em 2019 a ser entregue de forma completa? Bloco K. E aí, quando o Bloco K começa a ser entregue, o fisco tem ali o quê? 2 ferramentas de cruzamento. Pô, o cara tá me falando aqui toda a compra dele. Um monte de item nacional. Por que ele tá vendendo interestadual a 4%? Opa, peraí, ele não me mandou a FCI. Ele cai direto. Vai na hora, né? Na hora. Aí, de uns 2, 3 anos pra cá, a gente tem ouvido muito falar em fiscalização de FCI. Gente, a fiscalização é paulativa. O cara não começou a entregar bloco K em 2019 e foi fiscalizado no ano seguinte. Ele vai ser fiscalizado no 4º ano de entrega. No 5º ano de entrega. Então, assim, o que já teve de montadora, o que já teve dos últimos grupos que começaram a ser fiscalizados e fala, mas nunca olharam para a FCI. Falou, mas agora ele tem outra ferramenta de cruzamento, né? Então, assim, é pensar nesse todo,
É pensar, justamente, não sou um alecrim dourado e pensar no meu arquivo individualmente. Voltamos à questão dos sistemas. Um RP integrado, né, que faça cumpra todas as obrigações da empresa, e aí volta a falar, integrado não só dentro do meu departamento. É desde a hora que chega uma mercadoria, tudo que eu fabrico, a minha área financeira integrada, até a saída final. Então, assim, ter um sistema que pense em tudo isso... Tem algum RP totalmente integrado e que já gere a CAT? Acho que ainda não, que né? já gere a CAT. Então, assim, por exemplo, vou pegar uma SAP da vida, as mais famosas, né? Não, SAP esquece, Uma porque... Proteus da TOTS. Porque assim, o SAP, ele vai ter os paralelos a ele, ou se você tiver muita bala, para incorporar o TexBra, que é o sistema fiscal tributário da própria SAP, que ele teve que precisar implementar, porque começou a vir Guepardo, começou a vir Stefanini, começou a vir Dizion, que são sistemas paralelos a extrair informações do SAP, né? Porque o SAP em si, ele é gerencial. Sim. É para as empresas lá de fora terem controle sobre todas as filiais dela. Né? Ele é gerencial. Uhum. Então, assim, se você quer cumprir obrigação acessória do SAP, é sistema paralelo. Né? A não ser que você tenha esse dinheiro realmente muito bom para customizar para implementar a ferramenta deles dentro, né? Que eles fizeram, né, uma ferramenta mais nacional para conseguir lutar, né, concorrer com as ferramentas que fazem esse trabalho aqui, como essas que eu citei. Agora, nacional, eu acredito que... Eu não sei se um Proteus... Eu já vi alguma coisa em relação a módulos de ressarcimento. Mas aí é tudo implementação. Customização, que você tem que fazer. Se eu não me engano, eu já vi algo nesse sentido. Muito bom. Uau, a gente já tá aqui há 50 e poucos minutos. Ah lá, pronto. Muito rápido, né? Passa voando. Legal. E pra gente... finalizar, que dica que você dá para as empresas, né, que desejam se preparar melhor, né, para todas essas mudanças tributárias que estão por vir aí, enfim. Uhum. Então, assim, acho que sintetizando bem, né, tudo que a gente conversou. Acho que o primeiro ponto, olha para sua casa no presente. Não deixa de fazer os diagnósticos do que você fez nos últimos 5 anos. Então, olha para suas operações com carinho. A gente tem falado isso para os clientes. Olha para suas operações com carinho. Vamos voltar atrás. Vamos olhar os últimos 5 anos. Ver tudo aquilo que eu não aproveitei. Ver se eu tenho um risco ali de litígio, né? E vamos acertar essa casa para poder fazer uma migração mais tranquila. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, seja estratégico com todas as áreas. Falando de reforma, é só a área fiscal, tributária e contábil que precisa saber de reforma? Não, gente. Se o cara de vendas não saber o que está impactando no preço, não vai rolar. Se o cara de compras não souber o que está impactando no preço que ele vai negociar com o fornecedor, vai bombar. Então, toda essa questão de fluxo de caixa, reveja estrategicamente com essas áreas. Então, faça reunião conjunta. A gente fala que reforma tributária vai ser um grande projeto. Coloque uma pessoa de cada área falando sobre o projeto, mostrando os impactos. Então, esse impacto de caixa, né? Condições de pagamento, como que eu vou organizar isso dentro da minha empresa? Né, para não bombar, porque pode ser que ao longo dos anos, isso normalize, mas e nesse início? Né? Eu tenho caixa suficiente para bancar, né, com condições de pagamento que às vezes não vão ser condizentes com a minha realidade? Então, olha a importância de sentar todo mundo e colocar todo mundo na mesma página. Informatize. Então, seguindo, né, a ordem, a gente informou. E agora vamos informatizar? Chama o pessoal do seu sistema. Veja o quanto essa galera tá preparada
antes da reforma, para aquilo que a gente coletou no diagnóstico, o quanto ele consegue me ajudar com tudo que eu consigo recuperar, com tudo que eu consigo ressarcir, com os litígios que eu consigo conter, com as retificações que eu preciso fazer, e o como ele vai me ajudar com a reforma. Né? Muda tudo, gente. Muda a nota, muda a obrigação, muda a sistemática interna, muda meu financeiro. Então, como que essa galera vai poder me ajudar? Então, assim, pense em tudo como um grande organismo vivo que não reflete unicamente ali na minha área, né? É uma mudança estratégica, né? E você, que é o profissional da área fiscal e tributária, pense numa mudança analítica. Seja o cara que analisa. Seja o cara que vai ajudar esse cara da informatização a fazer acontecer. É isso aí. Eu vejo muito um cenário do pessoal formado em tecnologia da informação indo fazer especialização na área de contábeis. Eles querem entender da parte de contábeis. Nossa, quanto nos nossos treinamentos não vai gente da área de tecnologia? Poxa, eles querem entender. Mas e o inverso? Quanto da nossa área tá tentando entender da informatização para poder ajudar a sua própria área? Né? Gente, tem gente da área que eu vejo não sabe seguir um manual de obrigação acessória. É isso aí. Né? Abre o texto e fala, meu Deus, o que é isso? Não é assim. É aquilo que você está trabalhando. Então, seja analítico. Não seja o gerador de guia e entrega de obrigação acessória. Que né? legal. É isso. Muito legal. Sandra, diretora executiva da Ágil Consultoria. Isso. Sandra, galera, procurem. Acho que vocês já viram que é referência no tema. Eu trabalhei nessa área um pouquinho e eu consigo ter o feeling ali de quando a pessoa é boa. Então, que bom, obrigada. Muito bom, muito feliz de receber você aqui. Cara, obrigado por tudo, obrigado pela aula. Obrigada a vocês. E conte com a gente também, tá? Obrigada. Valeu, Busco galera. também. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Foi legal.